falamos sobre o chamado de Deus, é comum nos esquecermos do aspecto mais importante desse chamado, isto é, a natureza de quem nos chama. Há muitos atrativos nos chamando todos os dias. Alguns desses merecerão nossa atenção e respostas, outros nem serão ouvidos. O chamado é uma expressão da natureza daquele que chama, e somente aqueles que têm a mesma natureza estão habilitados a reconhecer esse chamado. O chamado de Deus é a expressão da sua natureza, não da nossa. Deus providencialmente tece os fios do seu chamado por meio da nossa vida, e somente nós podemos distingui-los. É um encadeamento da voz do Senhor diretamente sobre nós em relação a certa preocupação, e é absolutamente inútil buscar tais respostas na opinião de outra pessoa. Os nossos acordos quanto ao chamado de Deus devem ser mantidos exclusivamente entre nós mesmos e Ele. O chamado de Deus não é um reflexo da minha natureza. Meus desejos pessoais e personalidade não estão em questão nesse momento. Enquanto eu debruçar sobre minhas próprias qualidades e características e pensar em minhas aptidões, jamais ouvirei o chamado do Senhor. Entretanto, quando Deus me traz para um verdadeiro relacionamento pessoal com Ele, estarei então na mesma condição em que Isaías estava. O profeta Isaías estava tão sintonizado com Deus, devido à grande crise que tinha acabado de suportar, que o chamado de Deus penetrou profundamente em sua alma. A maioria de nós não consegue ouvir nada além de nós mesmos. E também não podemos ouvir nada do que Deus está dizendo. Todavia, ser conduzido ao lugar onde podemos ouvir o chamado de Deus é algo profundamente transformador.